discrepância universal. O alto não permite nem proíbe o exercício do livre-arbítrio de suas criaturas pensantes que são livres para semear e inexoravelmente obrigadas a colher, nem intervém salvando milagrosamente quem quer que seja, já que cada um salva a si mesmo pela mudança de sua consciência. Tudo que se refere aos apelos de vossos egos personalísticos oriundos do mundo interno dos sentidos, das emoções e dos prazeres sensórios, é fácil para vós, pois são rotinas atávicas cristalizadas de longa data, que correm soltas atravessando as portas largas dos gozos de comer, beber, dormir, fornicar, e entreter-se com os pueris estímulos externos. Em vosso mundo, é incessante a caça à matéria morta ao invés da vida eterna, sendo rotina diária e fugaz da maioria dos homens a fascinação pelos elogios, estima e aplausos que acariciam o velho ego físico-emocional, numa gostosa e automática vivência recheada de felicidades voláteis que nublam a bonança perene do espírito. Não é diferente com muitos dos sacerdotes de várias religiões que, diferente do homem comum que se locupleta em tavernas infectas entre eflúvios etílicos ou cistas em clubes de ínfima categoria entre pedaços de picanha mal passados, regozijam-se pelo reconhecimento dos crentes ao seu dilatado saber bíblico e poder mental hipnotizador de conduzir multidões. Ao se livrarem dos paletós de carne, findando a viagem terrena, se dão conta da verdadeira vida eterna e continuam no além-túmulo na mesma busca insana dos falsos prazeres do intelecto egóico, em simbiose com os seus discípulos descarnados e dos crentes da crosta, mantendo suas igrejas e templos religiosos. Entretanto, também enunciou o mestre dos mestres, com a mesma medida com que medirdes sereis medidos. Nenhuma criatura, por mais poderosa que seja, pode desestabilizar o equilíbrio cósmico da balança universal. Na ordem ontológica do plano divino da criação, nenhum ser suplantará as leis de Deus, que são perfeitas e evidenciam a soberania e infinita onipotência do Criador. Observai que mesmo as plantas rastejantes nos mais fétidos pântanos são movidas pelo heliotropismo que as leva a se voltarem para o Sol, ainda que ele se ache oculto por detrás das nuvens ou não tenha despontado o horizonte. É como se cada planta tivesse dentro de si a voz do Sol chamando-a para ele. Assim ocorre com os espíritos, mesmo os que estão nos mais lamentáveis estados de consciência, farrapos e andrajos do umbral inferior, sacerdotes orgulhosos e dominadores em suas igrejas pútridas e lamacentas, cadáveres quais zumbis todos são alcançados pela imanência do Cristo cósmico, que os fará, em determinado momento das suas existências amorfas, voltarem-se para o seu potencial divinizante interno, para a voz de Deus dentro deles, como eclorreminiscência de sua origem divina. Despertará um facho de luz que os fará mudarem de atitudes, alterando a medida com que são medidos e abrindo-se uma porta estreita de salvação. Batei e abrir-se-vos-á. É infalível o cumprimento das leis criadoras, geradoras e mantenedoras do equilíbrio cósmico em todas as latitudes do universo, qual luz solar que desperta o heliotropismo das monadas espirituais presas nas furnas escuras que elas mesmas criaram para si. A hierarquia espiritual do cosmo, a mitologia dos orixás e a evolução dos guias espirituais. Pergunta: mediunidade é uma provação purgatório, uma punição retificativa para espíritos faltosos com a lei divina? Pai velho, cremos que mediunidade não é uma provação, como se o espírito estivesse no purgatório católico. Também não pode ser uma punição. Em verdade é uma bênção, uma dádiva, uma concessão dos regentes do karma ao espírito faltante com a lei maior, a fim de que possa, durante sua reencarnação, ser impulsionado novamente à evolução. Jesus dizia: quando jejuares, lava o rosto e unge a cabeça, sinalizando a postura do homem crístico. Assim, jejua, mas não desfigura teu rosto rendendo-te ao vazio do estômago rebelde. O espírito sensibilizado para ser médium é como discípulo em jejum,
devendo aprender a dominar os instintos primários para o seu próprio equilíbrio, com suavidade, sem fanatismo ou servilismo, dominando a si mesmo. Inicialmente a mediunidade é um dever compulsório, um fardo pesado, mas aos poucos se torna um querer e viver espontâneo para o indivíduo que a educa e a exercita regularmente nas tarefas que se lhes são pertinentes. Mediunidade, se bem educada, é um eficiente recurso facultado pela lei cósmica, para resgatar karmas, movimentar positivamente a roldana da evolução espiritual e harmonizar o ser com suas raízes ancestrais. Devemos superar a velha ilusão atávica de que ser bom cidadão e medianeiro cristão seja necessariamente ser sofredor. Lembremos de que também os guias espirituais que acompanham o médium estão em processo evolutivo e o apoiarão. Dizia o grande apóstolo de Jesus, Paulo de Tarso: eu transbordo de júbilo no meio de todas as minhas tribulações, pois mediunidade com Jesus é o caminho, meu jugo é suave e meu peso é leve. Pergunta: podeis nos dar maiores elucidações quanto à vossa assertiva aos guias espirituais que acompanham o médium estão em processo evolutivo? Então, os mentores não são espíritos perfeitos. Pai velho, hierarquizar a ordem evolutiva do infinito cosmo espiritual é impossível para a compreensão dos filhos da Terra. Qualquer sistema classificatório é um arremedo da infinita diversidade de consciências em seus variáveis estágios evolutivos. Em relação aos seus médiuns, podemos afirmar que os guias do lado de cá são espíritos perfeitos, no sentido de que já criaram dentro de si uma atitude e atmosfera psíquica permanente de total transformação pelo agir que segue o ser, pois venceram o velho ego em encarnações sucessivas e renasceram com um novo eu espiritual que emana amor e almeja servir ao próximo incondicionalmente. Numa série de luminosas diretrizes, Jesus, em seus ensinamentos contidos no Evangelho, registra a derrota do pequeno ego humano diante da vitória do verdadeiro eu divino imanente. A total autorrealização ou cristificação do homem, tornando um espírito perfeito, o mantém como consciência em infinita busca de evolução. Assim, no imensurável oceano da bem-aventurança cósmica, os espíritos perfeitos ou cristificados, que venceram os apelos dos planos inferiores e renasceram para o reino de Deus, navegam em diferentes graus evolutivos, mas igualados uns aos outros pelo fato de serem perfeitos diante do Pai único e absoluta perfeição, que por sua vez é inigualável. Logo, pelo nosso eterno estado de imperfeição em relação ao Criador, somos inexoravelmente atraídos para Ele, este todo perfeito, numa força cósmica que nos impulsiona a um movimento ascensional indescritível, de suprema beleza e amor universal. Pergunta: a Umbanda é uma religião mediúnica mantida pelas forças da natureza? Pai velho, sem dúvida, a Umbanda é uma religião mediúnica que mantém, em sua diversidade ritual, os antigos cultos realizados na natureza. Em verdade, todo o universo é mantido pelas forças primordiais da natureza cósmica, indefinível, imponderável, provinda do poder criador e mantenedor de Deus. O esclarecimento do processo mediúnico umbandista, que se rege por leis que independem de credos, cultos e religiões da terra. Muitos dos preconceitos, interdições, preceitos e tabus que eram válidos nas antigas comunidades tribais, que viviam junto à natureza virginal, não são mais válidos na atualidade para a plenitude do médium como consciência comprometida com sérios débitos evolutivos. Obviamente que a mediunidade se fortalece com as tradições antigas, no sentido de que elas trazem conhecimento do herbanário, de suas forças eteroastrais contidas nas folhas, e dos reinos da natureza. Todavia, os mitos dos orixás sofreram, no decorrer do tempo, sérias deturpações que só servem para gerar punições, medos e manipulação de poder em favor de poucos que prejudicam muitos. Lamentavelmente,
A oralidade deu ênfase a leituras particularizadas e não é incomum o pai de santo ocultar o que só interessa à manutenção de seu sacerdócio ou repassar parcialmente a sabedoria dos ancestrais aos mais novos, resguardando a sua autoridade litúrgica e capacidade de ganho financeiro, mesmo afastado das lides diárias da sua família de santo ou comunidade do terreiro. Assim, será possível ele continuar fazendo seus trabalhos espirituais sozinho, o que é habitual no mercado mágico religioso brasileiro. Pergunta: como neófito pode contrariar esses fundamentos antigos contidos na mitologia dos orixás, se os mais velhos não admitem interpretações diferentes e seguem à risca as tradições antigas? Pai velho, meu filho, não queremos criar uma celeuma com os mais velhos que animam o frágil paletó de carne aí no plano ilusório da materialidade. As reencarnações sucessivas amainarão os conceitos equivocados que estão cristalizados nesses espíritos, adequando-os às verdades cósmicas. No entanto, fiéis aos que vão nos ler, só podemos invocar o Divino Mestre que dizia: foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Com essas palavras, elucidava Jesus a sua missão de continuador das revelações divinas. Longe da magnitude do inigualável Rabi em nossa singela missão do lado de cá, não podemos nos furtar ao compromisso de esclarecimento sob a égide do Cristo. Não tencionamos destruir qualquer tradição antiga nem causar conflitos nas agremiações mediúnicas mais tradicionais da Umbanda e dos cultos afro-brasileiros. Não penseis que vim abolir a lei e os profetas, não os vim abolir, mas levar à perfeição. Com essa frase lapidar admoestou Jesus aos judeus ortodoxos que se fixavam nas leis mosaicas e impediam o avivamento evangélico nas criaturas. Ocorre que os seres humanos são como recipientes contaminados pelo egoísmo exacerbado. E a interpretação das tradições antigas, notadamente as que são passadas há milênios pela oralidade dos mais velhos aos mais novos, de geração a geração, foi sendo enfraquecida e conspurcada pelos enxertos das interpolações pessoais interesseiras ou por absoluta falta de capacidade de assimilação intelectual, porquanto o recebido chega ao recipiente de conformidade com a capacidade de armazenamento e processamento do recipiendário. Temos o exemplo do Velho Testamento, que foi escrito baseado nas tradições judaicas antigas e está cheio de interpretações equivocadas ou de recepções distorcidas dos profetas, como são a ordem de apedrejar as adúlteras, a lei do olho por olho e dente por dente, a maldição e carnificina de crianças inocentes, como a transcrita ao final do Salmo 137. E os repetidos preceitos mosaicos de purificação com imolação de animais e aspersão de sangue. Nada dessas aberrações foi revelação divina, foram aleijões doutrinários enxertados por escribas, sacerdotes e profetas conforme a compreensão espiritual, psicológica e moral que tinham à época. A receptividade espiritual da humanidade não é algo estático e inerte, mas sim um processo contínuo. E nos dias de hoje podemos compreender e praticar melhor as religiões. As leis cósmicas foram reveladas por Jesus, o canal perfeito e cristalino do Pai, o Verbo que se fez carne. Assim como Jesus veio para completar as leis antigas, devemos ter constantemente uma atitude interior de busca da evolução espiritual, não abolindo com violência as tradições, cumprindo-as sempre que possível, mas seguidamente submetendo-as ao crivo da razão, alimentada pelo estudo constante das coisas do Espírito, tendo os ensinamentos de Jesus como principais fundamentos sobre os tijolos do passado e do presente, para que possamos construir o edifício do futuro emanados com a luz do Cristo, que clarifica a obscuridade das consciências cegas em seus desejos mundanos personalísticos. Pergunta: já escutamos algumas vezes de lideranças religiosas ligadas às práticas mágicas populares que eles não são cristãos, e que rejeitam os ensinamentos do Evangelho. O que tendes a dizer a respeito? Pai velho, meu filho, todos têm direito de optar por aquilo que vão seguir no exercício de sua religiosidade.
Deveis também ter escutado várias vezes, de muitas outras lideranças, a comparação de Jesus com o Batalá, Olodomaré, Zumbi ou Oxalá, num saudável sincretismo ecumênico que mantém a diversidade no universo de ritos e credos da matriz africanista. Certo de que todo aquele que ministra culto tem maior responsabilidade, enquanto sacerdote de uma religião, estes que refutam Jesus, por interesses escusos, a fim de subverter as leis cósmicas e continuar com suas liturgias distorcidas frente às suas comunidades, estão com o tempo contado para prestar conta de seus mandatos na Terra. Como dissemos antes, ninguém pode burlar um único artigo no plano de criação de Deus e na ordem ontológica do cosmo espiritual. Deus será sempre integralmente vitorioso. Claro está que dentro da inabalável ordem objetiva do equilíbrio cósmico provindo do Criador, pelo primarismo espiritual coletivo vigente, pode haver altos e baixos, luzes e sombras em vossos caminhos ascensionais, já que toda criatura é livre e pode, da sua parte, opor-se a Deus e tentar fazer prevalecer conceitos doutrinários subjetivos diferentes da verdade universal. Jesus, sendo o Verbo divino que se fez carne, foi infalível no cumprimento das leis maiores da criação. Deixemos em paz aqueles que seguem suas teologias refratárias ao Divino Mestre, seguidores das portas largas do caminho prazeroso da vida terrena. Ainda é por demais dificultoso para muitas criaturas seguir o caminho apertado da doutrina de Jesus para entrar no reino de Deus, pois é árido e doloroso abrir mão dos prazeres sensuais, dos elogios, dos banquetes fartos. O velho ego não abre mão desses mimos existenciais. E psicologicamente normal que, num primeiro impulso, o homem não goste de algo que ignore ou que o contrária em seus desejos. Ao ignorante que desconhece, é compreensível a rejeição, mas aquele que conhece os ensinamentos libertadores de Jesus e se sente contrariado é como um ser habituado a se divertir com os gozos físicos nos barulhentos clubes infectos de baixa categoria, que é colocado para oração num monastério silencioso no alto de um morro, não terá antena psíquica receptiva para vibrações mais altas do que está acostumado. No Everest espiritual do Sermão da Montanha coloca a Jesus o cidadão comum numa encruzilhada entre o querer ser servido e seu querer servir. Até os dias atuais continua o confronto feroz entre o velho ego, senhor dos desejos e satisfações fugazes, contra o eu crístico que conduz ao zênite da alma. As escolhas são de cada um pela liberdade de semeadura, mas as consequências da colheita obrigatória advirão das diretrizes pétreas das leis inexoráveis do Criador. Pergunta: há homens altamente espiritualizados que se recolhem em meditação contemplativa, isolando-se nos monastérios localizados em altas montanhas e nada realizam durante toda a vida encarnada. Para que servem então suas antenas psíquicas receptivas para altas vibrações, se não fazem nenhuma ação de altruísmo e auxílio do próximo? Pai velho, todo homem, após alcançar o mais alto grau verticalizado de experiência mística que o espírito preso na matéria consegue vivenciar, pode e deve conviver harmoniosamente com as baixezas do mundo profano horizontalizado nos apelos ilusórios da inferioridade consciencial. A sacralidade do eu crístico despertado deve ser compartilhada com aqueles que ainda têm a visão turva para o reino dos céus. Entretanto, há uma diminuta parcela de seres iluminados, altamente espiritualizados, cuja missão é exatamente permanecer em prece na total solidão. Estes indivíduos não fugiram dos embates da vida comum, como tantos outros religiosos fizeram ao longo da história, e ainda fazem, enclausurados em conventos e abadias que sustentam uma hierarquia eclesiástica ociosa. Ao contrário, espíritos maduros antigos nas reencarnações sucessivas, já desenvolveram imenso amor à humanidade e se voltam para o estado permanente de oração em auxílio aos habitantes do planeta. Infelizmente, existe um atavismo religioso da clausura penitente no inconsciente coletivo,
que faz com que o misticismo isolacionista seja generalizado inadvertidamente, por certos espiritualistas e médiuns, como sendo uma existência inútil. Ocorre que a constituição cósmica do universo tem desideratos que por ora ainda são ocultos à maioria terrícola. Vossa coletividade não é beneficiada espiritualmente somente pela pregação audível dos pastores nos cultos religiosos, pela predica doutrinária dos tribunos espíritas, pelo vozerio dos médiuns incorporados nos terreiros de Umbanda ou pela imensa variedade de livros mediúnicos e de autoajuda disponíveis. Nesta era de maciças ondas eletromagnéticas porque o planeta está envolto, e de numerosas estações de rádio transmissoras de vossos inseparáveis e barulhentos telefones celulares, esses grandes iluminados silenciosos funcionam como poderosos emissores dos seres angélicos e da mente cósmica de Jesus. As ondas mentais desses seres ignotos reverberam no orbe e são verdadeiros alentos espirituais a se manifestar de forma velada nos receptores humanos como inspiração, entusiasmo, amor, júbilo, mansidão, alegria, felicidade, inspirando-lhes grandes ideias e comportamentos elevados. A união mental desses seres isolados nos altos das montanhas forma uma rede de estações retransmissoras à disposição do Cristo planetário, neutralizando centenas de milhões de formas pensamentos lastimáveis e deletérias para a coletividade, geradas pelas mentes insanas dos homens civilizados em todas as latitudes do orbe. Reflitam se não seria este o significado das palavras de Mahatma Gandhi, quando um único homem chega à plenitude do amor, neutraliza o ódio de muitos milhões, ou da emblemática frase de Jesus, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Devo raspar a cabeça pró santo? Elucidando a fisiologia dos fenômenos mediúnicos na glândula pineal. Pergunta: a mediunidade na Umbanda é um processo natural? Pai velho, o espírito que reencarna com o compromisso da mediunidade de Umbanda é preparado antes de mergulhar novamente no corpo de carne. Os técnicos do lado de cá magnetizam os seus chakras com um complemento de energia vital eletromagnética que faz com que seus giros tenham certas especificidades para o mediunismo nos terreiros. Disse Jesus aos seus apóstolos: vós sois o sal da terra. O sal, como é sabido, é formado naturalmente pelos oceanos e o homem não o produz, somente o extrai pela concentração da água do mar, a cristalização do cloreto de sódio, a colheita e lavagem. Por utilizar processos naturais, sofre influência do clima e é programado de acordo com as estações de seca e de chuvas. Assim também é o médium, que é gerado no mundo astral antes de reencarnar, não sendo possível a fabricação de um medianeiro pelos humanos terrícolas. A mediunidade se cristaliza e deve ser colhida e educada na estação adequada, como o sal é lavado para a purificação. Sofrerá influências do meio ambiente e, se não tratada como um processo natural, poderá ser artificialmente potencializada, violentando-se a naturalidade intrínseca da sua eclosão, como fazem por meio das camarinhas, raspagens e cortes rituais com sangue no alto do crânio, processo grosseiro e que violenta a natureza psíquica do sensitivo. Pergunta: mas os elementos externos, rituais e litúrgicos não podem ser usados para fortalecer a mediunidade? Pai velho: mas, se o sal for insípido, prossegue o divino mestre, com que se há de salgar? Não serve mais para nada, é lançado fora e pisado aos pés pela gente. Ninguém dá o que não tem, e todos são realmente aquilo que são. Mediunidade aí deve ser conduzida como um processo natural. Os elementos externos, rituais e litúrgicos, podem ser utilizados para fortalecer a naturalidade da expressão mediúnica do sensitivo, nunca sobrepujando-a, sendo de suma relevância o ser para depois vivenciar o fazer, e não ao contrário, fazer para depois ser. Não se faz o santo, a cabeça, de ninguém.
Não se modifica o tônus mediúnico corrompendo a natureza da glândula pineal que vibra em ressonância com a mente espiritual extracorpórea. Verdade é que muitos entendem que a mediunidade é efeito de seus trabalhos e dependem daquilo que fazem com seus discípulos para manterem seu prestígio sacerdotal, bafejados pela facilidade com que falam em fundamentos antigos, ancorados na fé cega com que conduzem seus medianeiros. Pergunta: por diversas ocasiões tivemos conhecimento de médiuns umbandistas que procuraram sacerdotes de cultos africanistas para serem raspados, feitos no santo, com a finalidade de aumentarem sua capacidade mediúnica. Existe fundamento nisso? Pai velho, vós sois o sal da terra. Mas, se o sal for insípido, ser sal, médium, incorrupto é o meio de não corromper-se no mundo. Ser raspado, feito no santo, não vos fará mais fortes nem vos fornecerá dons que naturalmente não possuís. Diariamente, hordas de raspados por outros homens retornam para o lado de cá fracos, estropiados e corrompidos em sua mediunidade, quais jovens sem habilitação que capotaram com os possantes automóveis dos seus pais. Podeis enganar a todos e a vosso próprio ego, mas nunca conseguireis burlar as leis cósmicas que são emanadas do próprio Espírito de Deus. Olhos ocultos vos veem todo o tempo, iludidos que estáis com os apelos fáceis e artificiais dos implantes de dons para materializar vossa vaidade aos que vos enxergam brilhar na mediunidade. Pergunta: podeis nos dar maiores elucidações quanto à fisiologia orgânica da mediunidade? Por que raspar a cabeça nos ritos africanistas não fortalece a mediunidade dos que assim procederem? Pai velho, para o melhor entendimento dos filhos da terra, se encontra aqui ao nosso lado o Dr. Mohamed, a fim de ajudar o sensitivo na captação dos pensamentos e explicarmos, sob a luz de conceitos básicos já vigentes na medicina terrena, os estados de transe que caracterizam a possessão mediúnica, que por sua vez são classificados dentro da vasta fenomenologia orgânica e psíquica, dentro da área médica da neuroanatomia funcional. Nota: Dr. Mohamed é a entidade que coordena os trabalhos de magnetismo no duplo etérico que ocorrem semanalmente no grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade, do qual o médium escrevente é trabalhador. Trata-se de espírito que foi filho de um libanês abastado de Paris. Estudou em escolas esmeradas e acabou formado em medicina, exercendo a profissão na França, na Idade Média. Por sua inteligência, foi reconhecido como eminente patologista, aposentou-se como professor titular universitário de anatomia. Tendo se envolvido com loja oculta de alquimia, descambou para a magia negativa e desviou e vendeu a peso de ouro muitos pedaços de órgãos cadavéricos destinados aos estudos acadêmicos, para serem usados em rituais de feitiçaria. Foi mago, alquimista e venerável mestre dessa loja ocultista. Resgata hoje o pesado karma que ocasionou para si, mesmo auxiliando os encarnados e desencarnados com seus conhecimentos da fisiologia do duplo etérico, junto com os médiuns, igualmente espíritos tão comprometidos quanto os espíritos assistentes, refazendo morbos e fulcros energéticos desarmônicos que causam as enfermidades e metástases nos órgãos físicos, recolocando perante a lei divina que ele mesmo retirou, ocasionando malefício em seus semelhantes. Fim da nota. Inevitavelmente, nos estados de alteração da consciência provocados pela mediunidade, o universo mental está intimamente ligado ao psiquismo e tem correspondência com áreas específicas do cérebro, que por sua vez coordenam os impactos no universo físico do sensitivo, decorrentes de sua imaginação e pensamentos. Inclusive, vossas tomografias por emissão de pósitron e ressonâncias magnéticas funcionais comprovam que a mediunização aumenta significativamente a microcirculação sanguínea cerebral e causa curtos circuitos na malha sináptica neuronal. Então o médium, durante a manifestação mediúnica, além de trazer à tona elementos de sua vivência espiritual pregressa, memória perene antes da reencarnação,
que se encontra no seu inconsciente, entra num processo de fragmentação de sua atual personalidade, um tipo de fenômeno dissociativo em que recebe interferência direta de espíritos e entidades do plano astral. Assim como o barco precisa de um remador para não ficar perdido, a mediunidade, sendo uma função de sensopercepção de outra dimensão vibratória em que habitam consciências desencarnadas, necessita de um órgão sensorial que capte os impulsos de pensamentos que são direcionados para a recepção do medianeiro. Essa área do cérebro que recebe todos os estímulos de espíritos ou entidades extracorpóreas é a glândula pineal, a caixa de ressonância das ondas mentais que intermedia os fenômenos mediúnicos, localizada no meio da cabeça, horizontalmente ao crânio. De forma natural, formam-se neste grão de ervilha, pineal, cristais de apatita, que são responsáveis pela captura do campo magnético próprio dos estados mentais de psicofonia, psicografia e transes de possessão, estes últimos bastante comuns nos rituais africanistas. Sendo um processo da natureza orgânica, os médiuns que apresentam cristais de apatita em grande quantidade na glândula pineal têm facilidade para entrar em estados alterados de consciência, apresentando fenômenos físicos e psíquicos mais incomuns, como a ativação do sistema adrenérgico, que ocasiona a taquicardia, com consequente aumento do fluxo sanguíneo na cabeça e diminuição da circulação periférica, causando desfalecimento abrupto e até desmaios. É comum, nos barracões das religiões afro-brasileiras, ocorrerem transes de possessão violentos em neófitos, o que popularmente é chamado de bolar no santo. Naturalmente, o impacto da manifestação mais intensa irá se harmonizando no longo do tempo. Ocorre que o ato de raspar a cabeça, fazer um corte no alto do crânio e, entre cantos e ladainhas, imolar-se um animal de 4 patas, colocando-se o sangue na abertura craniana, é uma violência que altera os campos magnéticos naturalmente formados na glândula pineal, e que são como um programa de computador elaborado pelos técnicos do lado de lá, com a finalidade de rodar a programação evolutiva de cada médium durante seu interregno reencarnatório. Esses ritos antigos, tribais, tinham por objetivo fazer a cabeça, no sentido de fixar-se o santo orixá, ancestral divinizado por aquelas comunidades primárias de antigamente. O que na verdade ocorre, na atualidade das práticas mágicas populares, e a fixação de uma entidade que se apropria do centro receptor do mundo espiritual do encarnado, fazendo o seu serviçal, subjugando-o pelo resto da encarnação e no além-túmulo, já que os elementos iniciáticos usados para a fixação do espírito no outro têm de ser rotineiramente renovados. Causa profundos impactos negativos na ficha kármica dos médiums a raspagem de cabeça por motivos artificiais, egoísticos, como são a busca de fortalecimento mediúnico para o reconhecimento da sua comunidade do terreiro. Em verdade, a vaidade move para o brilho do transe de possessão e o reconhecimento importa no aumento da clientela que busca os trabalhos e facilidades espirituais pagos. Pergunta: solicitamos maiores esclarecimentos sobre esses cristais de apatita que se formam na glândula pineal dos médiuns. Qual é a sua função principal? Pai velho, esses cristais são consequência do campo morfogenéticos que acompanha o campo bioplasmático, ou organizador biológico, perispírito, que se forma após a junção dos gametas masculino e feminino no processo de fecundação. Ou seja, o perispírito é a matriz organizadora preexistente dos campos eletromagnéticos que se formam para ordenar satisfatoriamente novo corpo físico, verdadeiro responsável pelo surgimento dos cristais de apatita nos médiuns. Obviamente isso não é um acaso, pois é comum os técnicos do lado de cá sensibilizarem o campo mental do futuro médium potencializando os chakras superiores. Esses cristais são metabolicamente ativos nos seres humanos e estão presentes na microcirculação sanguínea. Sendo estruturas vivas,
Somente nos médiums eles se calcificam no entorno da glândula pineal, implantando uma capacidade de refração ou repelência de campos magnéticos externos. Assim como uma estação retransmissora de vossos telefones celulares recebe ondas e as repassa para os aparelhos receptores, os cristais de apatita calcificados têm propriedades diamagnéticas. As ondas eletromagnéticas emitidas pelos espíritos batem nos cristais e são ricocheteadas para outro, e para outro, sucessivamente, envolvendo todos os cristais e a glândula pineal, caracterizando a fisiologia básica dos fenômenos mediúnicos, as incorporações, os processos de telepatia e de transmissão de pensamento de uma mente desencarnada para outra encarnada. A glândula pineal funciona como uma caixa de ressonância das ondas mentais, que recepciona e redistribui para todos os sentidos cerebrais do médium os estímulos eletromagnéticos recebidos, sendo o lobo frontal responsável pelo senso crítico das mensagens, naqueles seres que o têm desenvolvido, auxiliado pelas demais áreas encefálicas. Ramatiz, é para vossa absoluta segurança existencial, no sentido de alcançardes uma mais breve e justa aventura eterna no cosmo espiritual, que o médium tem sua antena psíquica extrasensorial, a glândula pineal, perfeitamente ajustada pelos técnicos astrais antes de sua reencarnação em absoluta conformidade com o programa de experiências e tarefas únicas que terá de desempenhar. A divindade institui a lei do karma, que retifica e disciplina, corrigindo os atos insensatos e enfermiços de vidas passadas praticados na face do orbe pelo indivíduo mergulhado no escafandro de carne, momentaneamente esquecido de seus débitos anteriores. Aliás, para vossa conscientização, é imperioso que nenhuma criatura evada o direito alheio e perturbe o destino de seus semelhantes ou, o que é mais grave, se deixe invadir e distorcer em seu curso traçado pela programação retificativa por sacerdotes que violentam sua antena psíquica, para a recepção de espíritos perdidos no passado, que o subjugarão. O corte ritual no alto do crânio é iniciação nefasta no atual momento da consciência planetária e totalmente distorcido, na linha temporal de causalidade que vos rege. Ademais, se sois autores de vossos próprios destinos, cumpre-vos despertar os valores íntimos do Evangelho que vos assegurem a vivência futura em humanidades siderais mais felizes. Pensa que Jesus foi batizado por João Batista com água e não raspou a cabeça. Ele, o exemplo a ser seguido e a maior antena psíquica que já pisou em vosso orbe. Nos momentos atuais, ninguém pode alegar ignorância das leis cósmicas e alienar a outro seu destino espiritual. Nenhum ego encarnado tem o poder de fixar espíritos em vossa cabeça. Despertai, pois a cada um será dado conforme suas obras. Pergunta: entendemos perfeitamente que a glândula pineal funciona como uma caixa de ressonância das ondas mentais, recepcionando e redistribuindo para todos os sentidos cerebrais do médium os pensamentos e os estímulos eletromagnéticos recebidos. Mas, conforme vosso dizer, sendo o lobo frontal responsável pelo senso crítico das mensagens, naqueles seres que o têm desenvolvido, auxiliado pelas demais áreas encefálicas, ficamos um tanto surpresos. Então, nem todos têm o lobo frontal desenvolvido? Pai velho, recapitulando, a glândula pineal recebe os estímulos mediúnicos, nela incidindo ondas magnéticas oriundas de uma dimensão paralela à vossa, que denominais de plano espiritual. Normalmente, esses estímulos deveriam ir primeiro para o lobo frontal, que seria o responsável pelas demais conexões com as outras partes do cérebro, a fim de que o cidadão tivesse o domínio sobre o fenômeno do intercâmbio mediúnico que se dá entre o seu universo mental e o mundo espiritual. Infelizmente não é esse o roteiro seguido, porque, na maioria das vezes, os sensitivos são deseducados, não tendo consciência de que pensamentos intrusos modificam seu psiquismo e comportamento. Na captação, indivíduos pouco espiritualizados,
Uma das áreas do cérebro que mais tem amplificados os fenômenos sob sua responsabilidade é o hipotálamo, centro sensório-psicomotor da fome, da sexualidade, do sono e da agressividade. É normal seres humanos fisiológicos em obsessão se encontrarem desequilibrados em suas atividades sexuais, com muita fome, violentos e dormindo além da conta. Tornam-se canecos, piteiras e repastos vivos do além-túmulo, perdendo o controle de seus comportamentos habituais. Claro está que os processos de interferências espirituais se dão na mente e têm impactos orgânicos, alterando-se o psiquismo, muda-se a conduta psicobiológica. Aliás, é comum ocorrerem alterações psiquiátricas autônomas, de comportamentos diferentes e independentes do estado normal de vigília, disfunções orgânicas e hormonais, porque o hipotálamo é a estrutura glandular responsável pela regulação hormonal. Voltando ao foco da pergunta, para que os homens utilizem a contento o lobo frontal, ativando-o adequadamente para a recepção mediúnica vinda da antena psíquica central, que é a glândula pineal, é imperativa a educação dos sentimentos, treinando a estrutura psíquica do indivíduo, ampliando a noção de espiritualidade, de transcendência, da capacidade de amar, de desenvolver emoções sutis, como são a compaixão, o altruísmo, a paciência e a tolerância à frustração. Ausentes as qualidades psicológicas inerentes ao funcionamento ativo do lobo frontal, não tereis nenhuma percepção de um espírito superior amoroso, se ele de vós se aproximar, assim como o peixe não enxerga o rio que o envolve. Pergunta: para nosso maior esclarecimento, os ritos mediúnicos com oferendas de comidas e bebidas para as divindades, em que os médiuns também comem e bebem, ativam e potencializam a região cerebral do hipotálamo. Pai velho, não só ativam e potencializam, como implantam na malha elétrica neuronal circuitos específicos que ficam ativados e caracterizam os vícios. Dessa forma, o médium não tem domínio de si mesmo. Basta a entidade aproximar-se, sedenta dos fluidos etéricos da cachaça e das comidas oferendadas, que vai reverberar o mesmo ato fisiológico no comportamento do sensitivo. Literalmente seu cavalo teleguiado, entregou a vontade, configurou sua rede neuronal violentamente ao ser possuído em transe no momento fatídico do corte ritual, com sangue e comida votiva ao final, condicionando o desencadear de um padrão mental a todo o estímulo ritualístico com ofertas de alimentos aos santos. Além da falta de vontade ser a maior dificuldade para a libertação desse ciclo vicioso, agrava-se o quadro tristonho da dominação ao ser reforçada pelas obrigações repetidas de novas oferendas às entidades extracorpóreas, fixadas artificialmente nos campos magnéticos da glândula pineal. Pergunta: os nossos padrões de pensamento podem ter a força suficiente para alterar-se essa dominação externa, quando estamos literalmente possuídos como cavalos do santo? Pai velho, na maioria das vezes, não. Se o ente almeja a mudança pelo exercício do seu livre-arbítrio, que é sagrado, e não encontra forças psíquicas internas para suportar o choque de retorno, pela agressividade das entidades que dependem dele como repasto vivo, deve procurar ajuda em uma corrente mediúnica consagrada e firmada sob a luz do Evangelho que respeite incondicionalmente o merecimento de cada criatura. Santo Agostinho dizia: uma vez dado o consentimento pela vontade, por ignorância ou fraqueza, o mal está feito. Sendo a vontade que dá o consentimento, por um equilíbrio das leis divinas, o outro lado dessa moeda se dá quando, pelo poder de vontade interna, o ente não consinta que forças externas o subjuguem. Nesses casos, a ajuda dos bons espíritos se fará presente, desde que o cidadão persista na busca do seu reequilíbrio e tenha merecimento para ajuda, o que nem sempre é o caso. Pergunta: no caso citado, quais os motivos por que o cidadão que busca ajuda em uma corrente mediúnica não tem merecimento para ser ajudado? Ramatiz, por exemplo, antigo tarimbado médium em cargo sacerdotal raspou,
sacrificou e derramou sangue durante todo o seu mediunato terreno. Não só se aproveitou do pagamento dos consulentes, como explorou os espíritos, aprisionando-os em campos específicos de magia como serviçais às suas ordens. Aproximando-se à meia-idade, sentiu nos refolhos das suas entranhas psíquicas que, chegado o seu momento de passar para um outro lado do túmulo, seria aprisionado e perseguido pelos espíritos que escravizou e alimentou, dependentes dos fluidos do sangue. Assim, como um pássaro com as asas pegajosas pela imundícia do petróleo derramado insanamente à beira-mar, tentará livrar-se do seu pesado karma mostrando o arrependimento que o move a buscar ajuda. Nesse caso específico, que ocorre com certa frequência nos terreiros de Umbanda pelo Brasil afora, os espíritos benfeitores não terão licença de agir dentro da lei divina simbolizada na pemba, giz, sagrada, já que essa consciência não tem merecimento para livrar-se do fluido viscoso que atraiu por suas próprias atitudes insanas. Ontem e hoje fixou entidades na cabeça das pessoas e escravizou os orixás ao seu bel prazer, doesse a quem doesse, não interessando as consequências. Amanhã, na vida além da sepultura, ele será entidade escravizada e outro sacerdote o comandará. Somente quando interromper-se o ciclo infernal de derramamento de sangue no cróstax se dará o rompimento às cordas kármicas que enredam esses espíritos em dívidas recíprocas, mesmo que continuem a pagar, ainda ligados entre si, em planetas primários e inferiores. Pergunta: existem outras áreas do cérebro importantes para nossa consciência mediúnica, e a que tipo de percepção elas estão relacionadas? Pai velho, sim, o tálamo, onde chegam todos os estímulos sensoriais, exceto o olfato. Vossos órgãos sensoriais passam informações ao tálamo, e este por sua vez as envia para o córtex, pela via córtico-talâmica. Assim, através do córtex cerebral, os médiums assumem consciência do que absorveram durante a manifestação mediúnica. Se isso não acontecer, é certo que haverá captação dos estímulos, mas não se terá a percepção consciente do que ocorreu. Então os estímulos sensoriais captados através da glândula pineal necessariamente são direcionados para o tálamo e nele ficam arquivados. O que é mais comum pela falta de treinamento de médiums é que os estímulos sensoriais externos recebidos parem no tálamo, não chegando ao córtex cerebral, levando à cegueira do sensitivo que, ligado no automatismo da existência, não tem tempo de desenvolver áreas do cérebro relacionadas à percepção espiritual. Obviamente a ativação das zonas cerebrais relacionadas à mediunidade não depende unicamente do estudo, mas acima de tudo de uma educação espiritual que vem desde a infância, como acontecia naturalmente entre as tribos indígenas em países orientais, como a Índia. Há de chegar o tempo em que as escolas terrícolas terão educação da espiritualidade em suas grades curriculares. Estando as emoções relacionadas com o sistema límbico e este, por sua vez, estando nas proximidades do tálamo, tem influência no universo emocional pela recepção, através da glândula pineal, dos pensamentos externos. É chegado o tempo de cada consciência adquirir meios pedagógicos de se educar emocionalmente, de ter maior entendimento psíquico da fenomenologia do seu mundo interno, tendo um comportamento mais adequado à sua idade sideral. Vossas pesquisas do psiquismo fetal comprovam que é crucial o desenvolvimento emocional desde o útero materno. Se a mãe sofre interferência mediúnica, o que é comum naturalmente à sua imaturidade emocional ocasiona uma ausência de domínio de si mesma, e consequentemente essa situação tem impactos negativos no feto. Imaginemos que o nascituro seja seu inimigo de vidas passadas, o intercâmbio anímico mediúnico entre ambos, provindos da recepção da glândula pineal, chega ao tálamo, daí se desloca para o sistema límbico, a área das emoções, uma região não dominada em virtude da deseducação emocional da progenitora que vem desde a sua infância em família, e assim sucedeu também com a sua progenitora,
e sucessivamente com os avós e bisavós. Podereis ter uma parca ideia da magnitude de quantos traumas, recalques e ódios alimentam as obsessões espirituais, recalcitrantes pelos séculos afora, amenizar-se-iam pela educação emocional das criaturas. Pergunta: se a mediunidade, em suas especificidades na Umbanda, é um processo natural, qual o motivo da percussão de atabaques, danças rituais e a entoação de cânticos? Pai velho, meu filho, contempla as rosas no jardim, como crescem. Quem de vós pode, com todos os cuidados, prolongar o ciclo de vida de uma flor sequer? Todavia, se não as regar, elas secarão, morrendo antes do tempo. Existe uma profunda afinidade entre a natureza, as coisas do espírito e a mediunidade. Os elementos de ritos setados, quais sejam a percussão de atabaques, danças rituais e a entoação de cânticos, são regatos para o espírito do medianeiro, que o ajudam em sua floração espiritual. Podem ser considerados cuidados supérfluos pelos mais mentalistas, mas os seus ritmos e movimentos estão em harmonia com Deus. As danças rituais criam as condições ideais para essa catarse energética, havendo uma enorme interpenetração das vibrações dos orixás, rebaixadas pelos toques dos atabaques. Nesses momentos, o campo eletromagnético do perispírito do médium fica aumentado em sua frequência vibratória, facilitando a sintonia com o padrão de ondas mentais dos guias do lado de cá. Mantém-se por tempo adequado essa união de forças dos dois planos vibratórios com a entoação dos pontos cantados, ativando-se o emocional e acalmando o mental consciente do médium, que é ocupado pela mente dos espíritos mentores. A utilização desses elementos de rito não altera a estrutura da mediunidade, assim como a roseira que não é regada continua a ser a mesma, embora com rosas murchas e despetaladas. Pergunta: o que acontece no momento da consulta espiritual com o médium incorporado num guia? Pai velho, não vamos nos fixar na mecânica da incorporação para tentar nos fazer entender aos filhos da Terra. Muitos outros abalizados autores já explicaram detalhadamente a importância do médium estar bem preparado, com seus chakras equilibrados e alinhados para vibrarem na mesma frequência vibratória das entidades do lado de cá. Primeiramente, é fundamental desmistificarmos o que seja a incorporação, pois nos é triste ver medianeiros despreparados omitindo sua consciência e dissimulando para os consulentes, dizendo que são inconscientes. Em verdade, não reencarnam mais médiuns totalmente inconscientes e prepondera no mediunismo umbandista, nos dias atuais, a chamada incorporação pela irradiação intuitiva. O aparelho mediúnico sente as vibrações, percebe os seus guias, mas fica plenamente desperto e consciente do que se passa pela sua mente. Daí a importância do estudo, que dará a educação e o autoconhecimento necessários para que os sensitivos sejam bons receptores dos guias emissores do plano espiritual. Então, mais objetivamente respondendo à vossa pergunta, no momento das consultas espirituais, o templo umbandista está repleto de espíritos trabalhadores e desencarnados que serão atendidos. O ponto central de todos os trabalhos realizados são os médiuns com os seus protetores. Usinas vivas fornecedoras de ectoplasma, aglutinam-se em torno desses medianeiros os técnicos astrais que vão manipular os fluidos necessários aos socorros programados. Dependendo das especificidades de cada consulente, movimentamos as energias afins, por linha vibratória, orixá, correspondente à necessidade do atendido. Ao mesmo tempo, cada guia atende numa determinada função, havendo uma enorme movimentação de falanges e legiões que se deslocam aonde for necessário, tanto no plano físico quanto nos estratos eteroastrais, para realizarem as tarefas a que estão destinadas e autorizadas. Nada feito sem um comando hierárquico e ordens de serviços criteriosas, segundo o merecimento e livre-arbítrio de todos os envolvidos.
A instância superior que dita e detalha a amplitude do que será feito tem recursos de análise criteriosos que tornam impossível haver equívocos ou erros, mesmo quando há penetração na corrente mediúnica por invigilância dos próprios médiuns. Dizia Jesus: quem não renuncia a si mesmo, toma a sua cruz e me segue, não pode ser meu discípulo. Infelizmente, nem todos os médiuns chegam ao templo umbandista imbuídos do ideal de doação, esquecendo-se de suas mazelas, ressentimentos e pequenas lamúrias do dia a dia. Em verdade, o que é mais importante para nós, amigos benfeitores, é que os nossos aparelhos esqueçam-se e elevem o pensamento ao Pai, entregando-se com amor a tarefas mediúnicas. Se todos conseguissem isso por algumas horas, uma vez por semana, facilitariam enormemente os nossos labores espirituais. Nota de Ramatiz: infelizmente, corroborando os dizeres de Pai Tome, reforçamos a nossa dificuldade técnica de intercâmbio mediúnico, em grande parte pelos equívocos de comportamento também dos consulentes que procuram os centros de Umbanda. Ainda os enxergam como se fosse um balcão de troca, uma espécie de escritório para escambo, um toma lá dá cá, ou os procuram somente para saber o que vai acontecer amanhã, na tentativa insana de burlar a grande rede cósmica de causa e efeito a que não conseguem fugir. Assim como os mariscos do gênero Corbicula, que são uma das espécies invasoras mais terríveis do planeta, a infestar rios de norte a sul das Américas, que usam a artimanha de roubar óvulos de outras espécies e fazem com que eles carreguem apenas o material genético de seus espermatozoides, distorcendo as leis reprodutivas do reino animal. Agem estes seres humanos, que só querem reproduzir e materializar seus interesses, utilizando o outro numa relação de hospedeiro, notadamente os espíritos desocupados menos esclarecidos do lado de cá. Tal qual o marisco que só percebe o mangue ou rochedo em seu estreito habitat, vários cidadãos só enxergam seus enormes egos. Acima de todos paira o olhar do Pai que tudo vê, sobre o infinito oceano cósmico da bem-aventurança. Ele aguarda pacientemente que as almas errantes ampliem suas consciências e abandonem sua visão estreita que as chumbam num triste ciclo de existências inúteis. Pergunta: é correto inferirmos que está havendo uma eclosão natural da mediunidade neste atual momento planetário? Então, o que é desenvolver a mediunidade? Pai velho, é notório que a mediunidade está passando por um ciclo de eclosão. Muitos espíritos endividados com as leis cósmicas reencarnaram nas últimas décadas, sensibilizados pelos técnicos do lado de cá para serem médiuns. No mais das vezes, trata-se de últimas chances de encarnações no planeta azul, decisivas para que consigam se reequilibrar consigo mesmos diante da balança divina, já que são espíritos calcetas e altamente comprometidos com desmandos pretéritos. Consciências resistentes ao Evangelho, retornaram para colaborar na luta em glória contra a carga magnética planetária tóxica, pestilenta, nociva e inferior, no sentido de cooperação espiritual reunificadora, almejando a redenção dos irmãos desencarnados habitantes das zonas subcrostais que são objetos da compaixão de Jesus, nas derradeiras horas por que o orbe passa. Confortando os sofredores, tratando amorosamente os obsessores e orientando os irmãos confusos e caídos no caminho, esses medianeiros têm a derradeira oportunidade de angariar o mínimo de merecimento e assim não serem isolados para planetas inferiores à vossa Terra. Então, nos momentos cruciais de transição planetária, deveis entender que desenvolver a mediunidade significará viverdes um aprendizado que vos impulsiona a um processo irreversível de conscientização crística, para desobstruir internamente as faculdades mediúnicas dos escolhos religiosos fascinadores, dos tabus, dogmas, medos e obrigações descabidas, como tanto outrora fizestes. Escoimando de vós o atavismo milenar no contínuo auxílio ao próximo, tendes oportunidade de elevação espiritual com Jesus, interiorizando valores básicos do Evangelho para oferecer ao próximo, e angariar o passaporte para continuar neste orbe.
Mas ninguém poderá dar o que não tem, e nenhum médium tem realmente senão aquilo que é internamente. Assim, os candidatos a discípulos de Jesus devem ser, firme e abundantemente, aquilo que querem dar aos outros, como intensa fonte de água que jorra da terra árida, já que a importância do ser para fazer o imperativo de libertação do jugo de si mesmo, esmerilhando o vosso primarismo espiritual. Pergunta: podeis falar-nos um pouco mais sobre abundância e prosperidade espiritual, o que nos parece ser uma realidade cósmica? Estamos certos? Pai velho, óbvio que o cosmo conspira para a abundância.